Olá, gente. Então vamos dar início, a nosso último conteúdo, né, especificamente falando sobre exogamia, né, dentro dos sistemas de acasalamento. Então, na aula anterior, a gente viu os sistemas de acasalamento que eles podem ser levados em consideração o desempenho do animal, né, ou também pode ser levado em consideração o grau de parentesco ou informação de pedigree. E aí a gente viu que dentro do sistema de acasalamento, quando se considera o desempenho dos indivíduos, a gente viu que tem três tipos, né? E quando se fala em pedigree, a gente viu na aula passada endogamia, né? E agora a gente vai falar sobre os cruzamentos, né, ou a exogamia. Nesse sentido, né, como a gente já sabe, né, ele é um sistema relacionado com a informação do pedigree. E esse sistema de acasalamento, o exogâmico, ou como vocês irão ver na maioria dos materiais, vai ser cruzamento, né? Consiste, né, no acasalamento de indivíduos menos aparentado que a média da população a que esses animais pertencem. E aí, a gente traz aí duas sutis diferenças, né? Que o termo cruzamento e hibridação, que em algum momento vocês poderão se deparar, e aí é interessante que vocês tenham esses conceitos em mente. Então, o cruzamento, ele diz a respeito ao acasalamento entre indivíduos de raças que são diferentes, tipo Nelore com Angus, é, Santenês com o Doppler, Boer com Anglo-Nubiano. Então, são raças dentro de uma mesma espécie, raças diferentes de uma mesma espécie, né? Então, esse termo é o que a gente utiliza. Também ele é utilizado quando se faz acasalamento entre linhagens endogâmicas ou simplesmente linhagens que são contrastantes, né? E aí vem mais aquele conceito, né? A gente tem o grande conceito que é a espécie, dentro da espécie tem os conceitos zootécnicos de raça, e dentro de raça existem as linhagens, né? Bom, isso é o cruzamento e vem a hibridação, né? E aí o que vem a ser uma hibridação? Quando vocês se depararem com isso, com essa terminologia, entendam que trata-se de acasalamento de indivíduos que são de espécies diferentes. Como, por exemplo, o cruzamento do girolando, né, que o girolando hoje é uma raça, né, mas ele foi oriundo de um cruzamento ou de uma hibridação entre bós tauros e bós índicos, né? Enfim, né? Mas entendam, né, que o tipo mais comum é o cruzamento. Bom, dois aspectos devem ser levados em consideração quando a gente trata de acasalamentos exogâmicos, né? É a heterose e a complementariedade. O que são essas duas coisas? Quando você faz a heterose, quando você faz o cruzamento, você quer a máxima expressão do heterozigoto, né? Ou seja, você quer uma alta frequência de genótipos, né? Ou de genotípicos, frequências genotípicas, né? Em heterozigoto, ou seja, a frequência de 2pq. Essa alta frequência de 2pq, ela tem uma incidência muito grande nas características que tem uma herança ligada de dominância completa, de sobredominância ou de epistasia, né? Então, quando essas características elas apresentam uma baixa herdabilidade, né? E aí entendam que o animal ou uma característica com baixa herdabilidade significa que a porcentagem da variância genética aditiva ali é muito baixa, né? E ali pode ser que tenha um potencial genético de dominância de epistasia que está ali que a gente não conseguiu mensurar e que a gente consegue trabalhar isso quando trabalha com a heterose, né? Ou seja,
a alta frequência, aliás, a heterose é o desempenho, né, causado pelo heterozigoto, né? E a complementariedade, o que vem a ser a complementariedade? É quando eu pego duas características que estão em grupo ou em animais diferentes e eu quero complementar isso formando um único indivíduo, né? Como, por exemplo, a gente pode falar da rusticidade do Nelore, né? Com o rendimento de carcaça e marmoreio do Angus, né? Então, a gente pode pegar essas duas características que estão nas raças diferentes e juntar numa só, né? Bom, quais são as consequências dos acasalamentos exogâmicos ou dos cruzamentos? O primeiro deles é o aumento da heterozigose, né? Ou seja, aumenta a frequência de genótipos, né? ou a frequência genotípica de heterozigoto. Bom, e aí a gente sabe que os genes recessivos em heterozigoto eles não se expressam, né? Então ocorre aí uma como é que eu posso dizer? Uma latência, né, dos genes recessivos, já que os recessivos só se manifestam em homozigose e que a homozigose ela não se estabelece com cruzamentos exogâmicos, né? É interessante também lembrar que os genes recessivos eles não são eliminados da população, eles simplesmente ficam ali mascarados no heterozigoto. E aí, essa heterozigose leva, né, a heterozigose, gente, é a frequência de heterozigotos, né? E essa frequência de heterozigotos promove um evento chamado de heterose. E essa heterose ela só ocorre quando tem diferença entre as frequências gênicas das raças. Tem diferenças nas frequências gênicas das raças envolvidas, né? E aí, obviamente, né, gera o efeito de dominância entre o alelo. E o efeito de dominância é diferente de zero, né? Então, a gente pode explicar da forma desse jeito, né? Imaginemos aqui duas populações, ou seja, uma população da raça A e uma população da raça B, né? E que essas raças elas têm os mesmos alelos, né? O alelo azão e o alelo azinho, né? Só que estes alelos estão em frequências diferentes. Então, a gente entende, né, que quando se apresenta a frequência genotípica, né, como vocês estão vendo aqui, de P ao quadrado, 2pq e q ao quadrado, né, ela, para essa população ou para essa raça, eu vou ter a frequência alélica P e Q, certo? E para a população 2 ou para a raça 2, a gente tem os mesmos alelos P e Q, né, com as frequências genotípicas diferentes, elas não são iguais da população 1, né? E aí a gente tem P asterisco ao quadrado, 2pq asterisco e q asterisco ao quadrado, né? Esse asterisco é para dizer que as frequências são diferentes, né? E que P e Q são os mesmos alelos, azão e azinho. Então, para a população 1, eu tenho as frequências P e Q. Já para a população 2, eu tenho P asterisco e Q asterisco, indicando que esses valores são diferentes. Exemplo, imaginemos que aqui a frequência de P seja igual a 0,9 e, portanto, a de Q a de 0,1. E aqui, na população 2, eu posso dizer que a frequência de P é 0,8 e a de Q igual a 0,2. Desculpa, gente, deixa eu refazer aqui. Então, eu posso dizer que a frequência de P asterisco é igual a 0,2
enquanto a frequência de Q asterisco é de igual a 0,8. Né? E aí, eu posso achar o valor de y. E o que é o valor de y? Né? O valor de y é igual à frequência, a frequência de P, y é igual à frequência de P menos P asterisco. Assim como y também é igual à frequência de Q menos Q asterisco. Certo? Bom, e por analogia a gente pode achar as frequências de P em função de y, né? P asterisco em função de y. E também Q em função de y. Certo? Bom, passado isso aqui, né, é interessante que a gente observe qual a proporção que o heterozigoto aumenta, né? É claro, vocês acabaram de ver ali que a frequência, existe uma diferença nas frequências alélicas, né, entre a população 1 e a população 2, e essas diferenças nas frequências alélicas, por consequência, né, gera diferenças nas frequências genotípicas, né, para as populações. Né? Lembrando, né, que frequência genotípica é P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. Tá? E aí, quando a gente observa isso, né, qual vai ser a magnitude de crescimento do heterozigoto quando se faz cruzamentos, a gente observa que a magnitude ela está em função da diferença das frequências entre as populações, sendo que essa diferença está elevada ao quadrado. Então, o aumento de heterozigoto ou aumento da frequência de genótipos heterozigotos é proporcional ao quadrado da diferença entre as frequências gênicas da população. Então, imaginemos que a gente tem 2PQ e esse PQ, esse 2PQ, ele aumenta na proporção de y ao quadrado, né? De acordo com e esse y ao quadrado aqui está em função das diferenças das frequências alélicas, certo? Bom, outra consequência dos acasalamentos exogâmicos ou também dos cruzamentos é a heterose ou o vigor híbrido. Né? Ambos são terminologias que dizem a mesma coisa, mas aqui em algum momento vocês irão se deparar com a frequência maior quando se tratar de animal, heterose, e quando se tratar de vegetal, vigor híbrido. Né? Então, o que é que isso quer dizer? Né? Lembra que a gente falou da depressão pela endogamia, né? Que é uma diminuição do valor, do desempenho fenotípico do animal em função dos acasalamentos endogâmicos? A heterose é o contrário, né? A heterose é o contrário da depressão pela endogamia. E aí ela consiste na superioridade da média dos indivíduos F1, ou seja, a média da progênie filho de indivíduos cruzados em relação à média dos pais. E aí é interessante a gente fazer aquela analogia que a gente fez lá na genética, que a gente aprendeu lá na genética quantitativa. Né? Para cada genótipo, como a gente está vendo aqui, para o genótipo azão, eu tenho um valor genotípico associado a ele. Para o heterozigoto, eu também tenho um valor genotípico de D. E para o homozigoto, eu tenho um valor genotípico de -A. Certo? Então, para que a heterose ela seja maximizada, né, e aí vocês podem até anotar no caderninho de vocês, as diferenças ou o valor de Y, né, refazendo, a diferença entre as frequências alélicas das duas raças, das duas populações envolvidas, ela tem que ser grande, né?
E esse valor de D aqui tem que ser diferente de zero, né? A gente sabe que o valor de D pode ser zero, mas para que a gente tenha a maximização da heterose, né, esse valor de D ele tem que ser diferente de zero. Aliás, se for igual a zero, nem existe heterose, tá? Bom, e aí, qual é a proporção que isso vai aumentar, né? Então, a gente já aprendeu que y ao quadrado, né, é a proporção em que aumenta a frequência do heterozigoto, né, a frequência de 2pq. E qual a implicação disso na média ou no desempenho dos animais? Isso vai ser multiplicado pelo valor do desempenho, desculpa, isso vai ser multiplicado por D, que é aqui é o valor genotípico do heterozigoto, né? Então, quanto maior esse valor genotípico aqui, né, quanto mais diferente de zero, né, quanto mais distante de zero, maior será o impacto da heterose sobre a característica que a gente está trabalhando, né? E aí, a gente pode chegar à conclusão de que a ocorrência de heterose, né, depende do efeito de dominância, né? Qual a direção, né? Então, se esse D, por exemplo, for menos 6, isso significa que a heterose está sendo extremamente diminuída, né? Mas esse valor de D pode ser também, por exemplo, 8, né? Ou seja, a função e a ocorrência da heterose ela está diretamente relacionada com o valor o valor de D, que é o valor genotípico do heterozigoto, né? E a quantidade de heterose é específica para um cruzamento, né? Então, se eu fiz o cruzamento de ângulo com boé para meu rebanho, essa heterose é válida para aquela circunstância. Se aquela população, tanto de ângulo ou de boé, houve alteração, isso significa que o valor genotípico também já deve ter sido alterado. E, por consequência, as frequências alélicas também foram alteradas, que, por consequências, altera o valor de y ao quadrado, ou seja, aquela minha heterose que eu fui estimada anteriormente, ela não é válida. Então, a heterose, semelhante ao parâmetro de herdabilidade, né, ele é válido para aquela população que ela foi estimada, certo? Bom, e aí como é que você calcula a heterose, né? A heterose ela pode ser calculada da maneira bem simples, né? A heterose, se a gente tem o valor, heterose na F1, se a gente tem o valor de D e se a gente tem o valor de Y, eu posso usar essa fórmula. Eu posso também calcular a heterose em função da média média da F1 menos média de F1 menos a média dos pais. Certo? Então, aqui eu já tenho também a heterose. E eu posso calcular a heterose em função da porcentagem, né? Tá vendo aqui que é o grau de heterose, tá? O grau de heterose quer dizer que seja em porcentagem, tá? E aí, como é que calcula isso aí? Então, vai ser a média dos indivíduos cruzados, né? Aqui, menos a média dos pais, dividido pela média dos pais vezes 100, tá? E aí, sempre vocês entendam que a heterose ela é máxima na geração F1, tá? E na F2, à medida que vai se afastando da F1 para F2, F3, F4, essa heterose ela vai sendo diminuída, né? Sendo que na F2 ela cai pela metade. Bom, então continuemos aqui. Bom,
Nesse slide aqui, ele traz o valor da heterose, né? Como é que a gente calcula o exemplo? Então, imaginemos que a gente tem aqui a raça A, né? A raça A com o desempenho de 8, de 7, e a raça B com desempenho de 8, né? A gente tem a média dos pais, então a gente vai... A média dos pais é a média de... são as raças envolvidas, né? Então, a gente tem 7 mais 8, 15 dividido por 2 igual a 7,5. E aqui ele já deu o valor da F1. Então, a média de F1 foi 8,5. Então, como é que eu calculo a heterose? Em valores absolutos, a heterose ela vai ficar igual a isso. Ó. Heterose é igual a média de F1 menos a média dos pais. Então, eu teria aqui, ó, que a heterose seria 8,5 menos 7,5. Isso seria igual a 1. Isso aqui é valor absoluto. Se eu quiser em porcentagem, é só eu pegar esse 1 e dividir por 7,5, que é a média dos pais. Que aí eu vou ter, aliás, multiplica por 100, né? Que aí eu tenho 13,33%, certo? Bom, então a heterose ela pode ter 3 tipos de heterose, né? A heterose individual, né, que é o desempenho ou o aumento do vigor de um animal quando não se considera aí os efeitos atribuídos de pais ou de mãe, né? Ou seja, é o desempenho que a F1 tem, de modo geral, em relação aos pais, né? E aí a gente tem a heterose materna. E aí, como é que a gente entende a heterose materna, né? A heterose materna, ela pode ser entendida o seguinte: imaginemos que eu tenha aí as matrizes puras, e aí essa matriz pura tem o desempenho X. Os filhos dela têm o desempenho X. Ótimo. E aí eu tenho as matrizes cruzadas. E aí os filhos dessas matrizes cruzadas têm um desempenho. Então eu pego aí o desempenho do filho das matrizes cruzadas, os filhos das matrizes puras, e faço essa diferença, né? Essa diferença é o que a gente vai chamar de heterose materna. O contrário, né? Aliás, se for feito isso dessa mesma forma com o pai, a gente vai ter a heterose paterna, né? É a superioridade obtida no desempenho das progênies pela utilização de pais cruzados ao invés de pais puros. Ou seja, quando você tem heterose paterna ou heterose materna, espera-se que os pais oriundos de cruzamento tenham um desempenho melhor do que pais que sejam puros, certo? Bom, e o que é que causa a heterose, né? Eu vou resgatar um pouquinho aqueles conceitos que a gente tentou estabelecer, e espero que vocês tenham compreendido, quando a gente estava trabalhando com genética quantitativa, né? Então, lembra que eu falei para vocês aquela equação básica, né? Que fenótipo é igual a genética mais ambiente, né? E aí a gente destrinchou que a genética pode ser aditiva, pode ser genética de dominância e pode ser genética de epistasia, né? E aí é interessante a gente relembrar que quando eu calculo a herdabilidade, eu estou explorando somente o efeito genético aditivo. E aí, onde é que ficam os efeitos de dominância, seja de dominância completa ou de sobredominância, e os efeitos de epistasia? Esses efeitos aqui, os efeitos genéticos de dominância e os efeitos genéticos de epistasia,
eles não são contemplados naquele valor da herdabilidade, né? E aí, eles são contemplados agora, né? Então, o que é que causa a heterose, né? O que causa a heterose são efeitos de dominância e os efeitos de epistasia. Então, o que é a teoria de dominância, né? Ou seja, genes dominantes têm efeitos favoráveis no vigor, ou seja, eles promovem o melhor desempenho dos animais, em que alelos desrecessivos fazem, em geral, com que os indivíduos homozigotos sejam menos vigorosos ou menos produtivos. A teoria da sobredominância é aquela que diz que o heterozigoto é superior a qualquer um dos homozigotos, seja homozigoto azão-azão ou homozigoto azinho-azinho, homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, né? E aí tem, por último, a teoria de epistasia, que a gente discutiu ela bastante quando foi o caso da disciplina de genética. E aí, o que a epistasia, ela acontece quando eu estou trabalhando com genes diferentes. Por exemplo, eu tenho o gene A e tenho o gene B. O gene A tem um alelo azão, azinho. O gene B tem um alelo Bzão e Bzinho, né? Existe um grau de dominância dentro do gene A, ou seja, o azão domina o azinho. Assim como dentro do gene B, o Bzão domina o Bzinho, né? Mas o que é epistasia? A epistasia é quando o azão, por exemplo, do gene A, o alelo azão do gene A, ele interfere lá na manifestação do gene B, seja no alelo Bzão ou no alelo Bzinho, né? Então, parte do pressuposto de que há uma interação entre genes diferentes, né? Um gene de um loco junto a outro de outro loco diferente resultaria em efeito mais favorável, tá? Bom, e por que a gente pode fazer a exploração, né, dos acasalamentos exogâmicos, né, ou simplesmente dos cruzamentos? Primeiro é explorar a heterose, né? E aí, nesse sentido de explorar a heterose, é que muitos programas de melhoramento, em alguns momentos, em algumas espécies, né, eles promovem a formação de linhagens endogâmicas para que elas tenham uma depressão por endogamia e aumente a frequência de homozigotos, né? E aí, a partir desse aumento da frequência de homozigoto em linhagens que são diferentes, faz-se o cruzamento entre essas linhagens e aí vai permitir o aumento da frequência de heterozigoto, que é por consequência ao aumento do vigor desses animais cruzados devido à superioridade causada pelos desvios de dominância, de sobredominância, de epistasia. Outra coisa interessante, né, é a complementariedade entre raças, né? Aquele exemplo que a gente falou ali do Nelore com o Angus, né, do Doppler com o Santa Inês, que aí você consegue agregar características de duas raças ou de duas linhagens em um único indivíduo, né, ou um único tipo de indivíduo. Bom, além disso, existe também a incorporação de genes, né? E aí a incorporação de genes é quando eu pego, sei lá, eu quero um gene que está uma frequência muito baixa, é um gene que é super interessante para meu sistema de produção, mas ele não existe em uma determinada raça, ele não existe em uma determinada linhagem, enfim. E aí eu começo a utilizar de ferramentas de cruzamento para fazer a incorporação desses genes, né? Geralmente, quando você faz incorporação de genes por cruzamentos, né, por exogamia, a gente está falando aí de cruzamentos, a gente vai já ver ele ali na frente, cruzamentos sucessivos, né?
aí existe a outra coisa interessante, que é quando você consegue fazer a latência ou deixar de forma mascarada a expressão de genes que são indesejáveis, que a gente chama aqui de genes deletérios, né? O que são genes deletérios? São genes recessivos, ou seja, eles só se manifestam em homozigose e, portanto, se eu estivesse conduzindo um acasalamento endogâmico, eles iriam se manifestar, né? E aí, para que isso não ocorra, né, eu recorro à exogamia, tá? Bom, saindo aí, né, desses conceitos básicos, né, é interessante que agora a gente fale sobre os sistemas de acasalamentos exogâmicos que são utilizados rotineiramente dentro dos programas de melhoramento, dentro das propriedades, né, no sentido de promover, né, aquelas duas coisas, essas três coisas que a gente falou aí, principalmente a manifestação máxima da heterose, a complementariedade entre raças ou entre linhagens e a implementação de novos genes. Então, o primeiro cruzamento que a gente tem aí é o cruzamento simples, ou a gente pode chamá-lo também de cruzamento industrial, certo? Cruzamento industrial, que o que é que caracteriza isso, né? O cruzamento simples ou o cruzamento industrial? Que é o produto desse acasalamento, ele já é o resultado, é o que eu desejo, é o que eu quero. E geralmente não. Quando você faz cruzamento simples, necessariamente a geração F1 ela tem que ser utilizada para abate, né? Ela tem que ser utilizada para o descarte. Ela não deve ser reutilizada dentro do sistema de cruzamento novamente, né? A não ser que o sistema de cruzamento não seja simples. Mas, se o sistema de cruzamento for simples, a geração F1 ela não deve retornar. Então, o que é que a gente tem na prática? Como é que isso funciona? Imaginemos aqui que tenhamos a raça A, o touro da raça A e e as vacas da raça A. E aí a gente tem aí, ó, sei lá, de 100 vacas, né? De 100 vacas, eu vou utilizar 60 vacas para estar constantemente cruzando com touros da raça A. E aí eu tenho a garantia, né? Quando eu tenho aqui o cruzamento da raça A, o cruzamento do touro A com as vacas A, eu tenho a garantia de sempre ter descendentes puros. E por que é interessante ter descendentes puros? Esses descendentes puros, eles vão retroalimentar, né, o plantel de raças puras, né, e o plantel de raças de touros puros, né, ao tempo em que as fêmeas, né, geralmente as fêmeas, elas são repostas dentro do plantel de puras e os machos são utilizados para abate. Então, eu vou tentar apagar aqui para tentar reexplicar novamente o que a gente acabou de falar, tá? Então, o que é que a gente tem? Touros puros, vacas puras. Se eu tenho 100 vacas puras, eu vou utilizar 60 delas para fazer descendente puro entre machos e fêmeas, certo? Sendo que os machos, né, eles vão ser utilizados para abate, descartados, né?
As fêmeas aqui, eu vou tirar 30% delas, né? E vou refazer o plantel de puros, né? Dos 40%, né, ou das 100 vacas que eu tinha aqui, 60 eu utilizei para fazer descendente puro, os outros 40 eu utilizei aqui como matriz para cruzar com o touro da raça B. E aí eu tenho aqui, portanto, a F1, cujo a F1 eu tenho 50% de indivíduos, eu tenho indivíduos com 50% da carga genética de A e 50% da carga genética de B, ou seja, o famoso meio sangue, né, que a gente tanto fala. Existe o puro, os descendentes puros, que seria aquele famoso puro sangue, né? E aqui a gente tem o meio sangue, né? Esse meio sangue da raça A com a raça B. E aí essa geração F1, independente de ser macho ou de ser fêmea, ela é utilizada para abate, né? Qual a vantagem, né? Esse tipo de cruzamento ele produz altos níveis de heterose, né? E permite o aproveitamento da complementariedade entre raças, certo? O outro tipo de cruzamento é o que a gente chama de cruzamento terminal com 3 raças. Aliás, existe o cruzamento com 3 raças e existe o cruzamento terminal com 3 raças. O que é o cruzamento terminal com 3 raças? Né? Eu tenho a raça, o touro com a raça A, eu tenho matrizes com raça B, e aí, portanto, eu tenho indivíduos meio sangue, né? Ou mestiços, né? 50% de A com 50% de B. As fêmeas, desculpa, os machos, né? Os machos aqui, eles são utilizados para abate, certo? São utilizados para abate, enquanto que as fêmeas, né, F1, elas são resguardadas para cruzar com touros da raça C, né? E aí, no final das contas, eu terei aqui uma F2, né, cuja a F2 eu tenho 50% de C e um quarto de A e um quarto de B. O resultado, essa F2 aqui, ela é um resultado do cruzamento de 3 raças, certo? E essas 3 raças deverão ser utilizadas, aliás, essa geração F2, formada por 3 raças, ela deve ser utilizada para abate. Então, entendam que o cruzamento terminal com 3 raças, como o próprio nome diz, quando você termina de fazer o cruzamento utilizando as 3 raças, a geração F2 ela não deve ser reutilizada para reprodução. Ela necessariamente deve ser descartada. E não é, a palavra certa não é descartada, né? O descarte, você faz descarte quando é aquilo que você não tem desejo, né? Então aqui você consegue aproveitar, né, o seu produto F2 100%, então ele vai ser utilizado para abate. E aí acontece tanto para bovinos, quanto para suínos, né, para aves, certo? Para as principais espécies de produtoras de alimento, de carne, tá? E aqui existe o cruzamento absorvente, né? E aí o cruzamento absorvente, ele não é difícil de você compreender, mas você tem que ter uma perspicácia de que quando você faz o cruzamento absorvente, a principal vantagem aqui é você fazer a inserção de genes. A inserção de novos genes. Então, o que acontece?
você tem aqui duas raças, A e B, e aí você cruza essas raças, e aí você tem a geração F1, cuja geração F1 ela tem 50% de A e de B. O que é que você vai fazer? Lá no cruzamento industrial, ou no cruzamento simples, né? Ou também chamado simplesmente de cruzamento terminal, essa geração F1 aqui, ela já era utilizada para abate. Mas por que ela era utilizada para abate? Porque era o meu objetivo. O meu objetivo era obter F1 com o máximo de heterose, com o máximo de complementariedade e que esses animais iam apresentar o máximo de desempenho. Esse era o meu objetivo. Agora, aqui não. O objetivo aqui é outro. Né? E para eu atingir esse objetivo, eu preciso fazer sucessivos cruzamentos, que é o que eu chamo de cruzamentos absorventes. Né? Eu preciso absorver algum gene daquela raça de interesse. No caso aqui, a gente quer absorver o gene, geralmente a raça com quem a gente quer absorver o gene, né, a raça que tem o gene de interesse, né, a gente utiliza como pai, tá? E a geração filial, a gente seleciona as mães, né? Então, o que acontece? Olha só, para a geração F1, eu tenho a raça B e a raça A, e aí a proporção da geração F1 vai ser 50% de cada. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses indivíduos F1, descarto os machos, fico somente com as fêmeas. Aí, nesse caso, a terminologia certa é descartar mesmo, porque ou você vende, ou você abate, ou você faz, enfim, só não utiliza os machos dentro do sistema de reprodução aqui, dentro desse sistema de cruzamento. Você vai pegar as fêmeas F1, aqui, ó, 50% de A e 50% de B, e vai cruzar novamente com o touro da mesma raça, que no caso aqui é o touro da raça B. E aí, portanto, eu tenho a geração F2. Essa geração F2 ela vai ter 25% da raça A, e aí aqui eu tenho 75% da raça B. Então, observe que eu estou utilizando aqui a raça B e ela está aumentando a frequência ou a quantidade a porcentagem da raça B. Portanto, eu faço novamente uma análise, descarto os machos da geração F2, pego as fêmeas que ela tem 1/4 de A com 3/4 de B, utilizo como matriz e torno cruzar novamente com a raça B. E eu tenho, portanto, a geração F3, e essa F3 ela vai me dar uma porcentagem de 12,5% da raça A e 87,5% da raça B. E aí, gente, eu vou fazendo isso sucessivas vezes. Geralmente, isso não passa da 5ª ou 6ª geração, certo? Esse é o que a gente chama de cruzamento absorvente. E por que ele é absorvente? Porque na primeira geração, eu tenho, na geração filial 1, eu tenho 50% de cada. E aí, como eu consigo 50% de cada raça, e com sucessivos cruzamentos com uma determinada das raças, eu vou aumentando a frequência dela, ou seja, vou absorvendo a raça B, né? Bom, o cruzamento absorvente ele tem algumas particularidades, né? É o uso contínuo de reprodutores da raça que eu tenho interesse, que no caso aí é a raça B,
E essas raças, esses touros, eles têm que ter um bom desempenho, né? Obviamente que para todo tipo de cruzamento, né? Exige mudanças gradativas nas condições de criação, né? Pois à medida que que os animais se aproximam da raça pura, né? Maiores são as suas exigências nutricionais e melhores devem ser o controle sanitário e o controle das instalações. Gente, eu estou aqui me referindo à raça, mas isso também pode se aplicar a linhagens, como a gente já falou outras vezes, tá? Então, qual a desvantagem? Isso não está no slide, vocês prestem atenção nisso, né? O cruzamento absorvente, ele não é um cruzamento que te dá um resultado imediato. Imagina só você fazer cruzamento absorvente com gado de corte, né? Até uma novilha ficar pronta para ser cruzada com um indivíduo, um reprodutor da raça B, novamente, né? Então isso demora muito. É claro que isso varia de espécie para espécie. Se eu estiver trabalhando com peixe, por exemplo, dependendo do peixe, é questão de ano eu consegui meu objetivo. Aves é super rápido, 3, 4 meses você já tem um ciclo completo, né? Enfim, né? Mas quando você compara o cruzamento absorvente com os demais cruzamentos, você vê que ele é um cruzamento mais demorado, né? Mas você tem que observar também que os objetivos são diferentes, né? Aqui no cruzamento absorvente, o objetivo é fazer a inserção de novos genes, né? Então, além dele ser demorado, à medida que o animal vai ficando mais puro, ele vai tendo novas exigências de ambiente, né? E deixa eu ver o que mais. Acho que é só. É interessante a gente aproveitar aqui e falar que quando você começa a trabalhar com sistema de cruzamentos, né? Acasalamentos exogâmicos, né? Que você utiliza aí diferentes raças, né? À medida que você vai intensificando o uso dessas raças, né? Como é o caso do cruzamento absorvente, que usa intensamente a raça B, né? Ou a exemplo do tricross, que você usa 3 raças, né? Você observe que existe uma necessidade do criador, né? Ou do sistema de produção terem essas 3 raças no plantel ou adquirir constantemente, né, seja sêmen ou óvulo, né, dessas raças puras, tá? E aí a gente entra aqui no outro tipo de acasalamento, que é o acasalamento rotativo, né? E ele, como o próprio nome diz, ele é rotacionado, e aí ele pode ser feito com 2 ou com 3 raças, né? Então, nesse caso, se for com 2 raças, você precisa ter reprodutores, e quando eu digo reprodutor e matriz das 2 raças no plantel, e se você não tiver, você vai fazer uso, vai ter que comprar, né, aí o sêmen ou os óvulos. E aí o que consiste o cruzamento alternado ou cruzamento rotativo? Você vai pegar 2 raças, faz a geração F1. F1 eu tenho, portanto, 50% de cada raça. E aí eu torno cruzar com uma das raças, né? No caso aqui eu peguei as fêmeas F1, cruzei com o touro da raça A. Eu tenho aqui, portanto, né, 50% da raça A, 75%, né, da raça A e 25% da raça B,
na geração F2. Eu pego as fêmeas com essa conformação da geração F2 e cruzo agora, ao invés de ser com a raça A, com a raça B. E aí eu vou fazendo isso sucessivas vezes, sendo que você sempre vai utilizar as fêmeas mestiças, e aí diferente grau de mesticez, né? E sempre utilizando aqui os touros, seja A ou seja B, puros, tá? Então, o criador ele precisa adquirir machos da raça A e B alternadamente, né? O criador faz reposição de fêmeas do próprio plantel, né? Porque ele vai para a geração F1 é a fêmea para a formação da F2. As fêmeas F2 serão as matrizes que darão origem a F3. As fêmeas F3 serão as matrizes que darão origem às fêmeas F4, tá? E assim sucessivamente, né? Os machos mestiços sempre serão descartados, né? Nesse caso, o cruzamento rotativo ele permite, né, que a gente chegue aí ao maior grau de sangue no valor de 2/3 ou de 75%, né? Geralmente a gente não ultrapassa. Aqui é o mesmo exemplo, né? Fazendo aí o cruzamento rotativo, né? Só botando aí as proporções das frações, né? E aí a gente pode ter o cruzamento rotativo com 3 raças, né? Que não é diferente daquilo que a gente acabou de explicar com 2. Então, você pega 2 raças, A e B, puras. Você tem a geração F1. A geração F1 é meio sangue de AB. Você pega as fêmeas, utiliza como matriz e cruza com o touro da raça C. E aí você vai ter aqui a geração F2, né? F1, aqui F2. E a F2 ela vai ter 1/2 de C, 1/4 de A e 1/4 de B. Bom, veja que a geração F2, né, ela já é fruto de 3 raças. E aí, se eu estou fazendo um cruzamento rotativo com 3 raças, é a hora de começar a inserir as primeiras raças. Então, eu pego a geração F2, descarto os machos, né? Fico somente com as fêmeas. As fêmeas elas serão utilizadas como matriz para cruzar agora novamente com o touro da raça A. E aí tem-se, portanto, a formação da F3. A F3, né? Você pega os machos, descarta e utiliza as fêmeas F3 e cruza novamente com a raça B, né? Veja que agora eu saltei do touro A na geração F2, cruzei, agora a gente utiliza o touro B da geração, cruzando com as matrizes da geração F3. E assim sucessivamente, né? O que acontece? Né? O criador ele precisa fazer reposição de fêmeas do próprio plantel, né? Ou seja, as gerações filiais ele descarta os machos e as fêmeas utiliza para reposição no sistema de reprodução, né? Ele precisa ter os touros puros, A, B e C, né? Se ele não tem os 3 touros puros, ele vai precisar adquirir o sêmen desses touros, tá? O controle reprodutivo fica complicado, né? Porque aí você começa a fazer, à medida que você vai aumentando a geração filial,
a complexidade dos registros zootécnicos vai ficando um pouco mais complexo, tá? E aí você precisa ter muito cuidado com isso, né? Aqui a gente tem novamente, né, o esqueminha mostrando para você quais são as proporções, as proporções de genótipos de cada raça, né? Não vou explicar isso aqui porque é só fração, né? Então, eu acredito que vocês aprenderam fração lá no ensino básico, né? E aí a gente tem o famoso tricross, né? O cruzamento com 3 raças, que na verdade eu já até expliquei ele está repetido aqui. O tricross, ou o cruzamento com 3 raças, é a mesma coisa do cruzamento terminal com 3 raças, né? Então você pega touro da raça A, né? Touro da raça A, cruza com as vacas da raça B, você tem mestiços, meio sangue de AB, e novamente pega as fêmeas, né? E cruza com o macho da raça C, e aí você tem o tricross, né? Então aqui, o tricross, ele permite um aumento, deixa eu apagar, né? Ele permite aqui o aumento da heterose, né? Porque eu começo a aproveitar a heterose de 3 raças ou de 3 linhagens. Ele permite aí um alto nível de produção, né? E o produtor, nesse caso aqui, né, precisa adquirir machos puros da raça C e fêmeas meio sangue, né? E aí a gente tem o cruzamento duplo com 4 raças, né? E aí, por que eu chamo de duplo com 4 raças? Porque realmente eu vou precisar de 4 raças. E aí eu tenho raça A e B, que cruza, faz-se a geração F1, mestiço de AB, né? De AB. E aí eu tenho o acasalamento entre as outras duas raças, né? Eu tenho C e D, né? Que faz também a geração F1, só que essa geração F1 ela é composta de C e D. Pego, portanto, a geração F1, cruzo com a outra geração F1 e, portanto, eu tenho o que a gente chama de híbrido duplo ou o cruzamento de 4 raças, certo? Isso aqui, gente, é muito comum no melhoramento de vegetal, né? Isso aqui, por exemplo, é o que acontece no melhoramento de aves, né? Isso aqui é um exemplo do que acontece no melhoramento de aves. Então, geralmente, o pintainho que a gente compra, né? É um híbrido duplo, né? E as granjas, elas têm o domínio sobre as linhagens A e B, C e D, sendo que os pais dessas linhagens aqui a gente não sabe, né? É o que a gente chama dos avós, né? Isso aqui a gente não sabe. O material genético que fornecem a linhagem A, que forma a linhagem B, que forma a linhagem C e que forma a linhagem D, né? No melhoramento de aves, né? Até a última vez que eu tinha lido sobre esse assunto, são propriedade genética de empresas não brasileiras, né? Então, elas produzem as linhagens A, B, C e D. Essas linhagens elas são importadas para o Brasil e no Brasil elas são reproduzidas, né?
E aí, a produção de aves no Brasil, ela é feita basicamente daqui para cá, tá? E aí, por fim, a gente vai falar da formação de raças sintéticas. Então, gente, as raças sintéticas, né, elas são formadas a partir de proporções adequadas de grau de sangue de raças que já existem, né? E aí, para você chegar nessas raças, você precisa partir para os cruzamentos, né, para os acasalamentos. E aí existem várias raças sintéticas no dia a dia, no nosso dia a dia, né? A gente vai mencionar algumas delas daqui a pouquinho, tá? Então, qual é o objetivo da gente formar essas raças sintéticas, né? É que a gente mantém no rebanho animais com grau de sangue intermediário. E aí, se tratando de bovinos, né, geralmente essas raças sintéticas elas são feitas, né, com gado europeu e o zebuíno, né? Mas nem sempre, não necessariamente se aplica só à espécie bovina, tá? Permite a gente manter no rebanho animais com grau de sangue adequado, né, às condições climáticas, de manejo, de nutrição e de sanidade, né, e facilita o manejo, reduzindo o custo. Professor, por que facilita o manejo? E por que reduz os custos? A partir do momento que eu tenho raças sintéticas formadas, eu não preciso estar recorrendo constantemente a matrizes puras, reprodutores puros, para obter mestiços, certo? Eu já tenho uma raça estabelecida, então é mais fácil explorar aquela raça que já tem o grau de sangue adequado, adaptada àquelas condições climáticas e de manejo, né, sem precisar recorrendo constantemente a um sistema de cruzamento, né? Então, nesse exemplo aqui, eu trago a formação do girolando, né? Que nada mais é do que o G, né, que é um zebuíno, com o holandês, que é um taurino, né, um europeu. Então, o que é que você pega aqui? Faz o cruzamento do holandês com o G, você vai ter o meio sangue de G holandês. Você pega essas fêmeas, cruza com o Nelore, com o G, desculpa, com o touro G, e aí você aumenta a proporção de G, né? Então aqui a geração F2 aqui, ela passa a ter aí 75% de sangue G e meio sangue holandês, né? Pego essas fêmeas, cruzo novamente com o macho holandês, né? Gente, observe que dentro dos sistemas de acasalamentos exogâmicos, da geração F1, você sempre tira as fêmeas. E essas fêmeas são sempre cruzadas com os puros, né, com os machos puros. Então, a geração F2, eu pego as fêmeas, cruzo novamente com o holandês puro, tenho, portanto, a F3, né, e aí a F3 eu pego, cruzo com a F2, só que o macho F2, né? E aí eu tenho o girolando completo, certo? Tem um girolando completo. Bom, isso foi só um exemplo, né? E no final das contas você tem um girolando, que é o que a gente chama de bimestiço, né? E aí a gente faz aqui alguns exemplos, né?
por exemplo, a raça Pitangueiras, né? É uma raça bovina para a produção de leite, que ela tem 5/8 de Red Poll com 3/8 de Guzerá. Lavínia, né? 5/8 de Schwytz com 3/8 de Guzerá. Rio Pardense, né? E por aí vai. Para bovino de corte, a gente tem Santa Gertrudes, Brangus, né? Que é Angus com Brahma, Braford, que é o Hereford com Brahma, tem o Canchin, que é o Charolais com Zebu, né? E aí a gente já tem aí as proporções de cada um deles, né? Para finalizar, né, a gente traz aqui algumas considerações sobre a utilização de compostos, né? E aí entendam que compostos sejam animais compostos de raças diferentes, né, ou linhagens diferentes, né? Então, a primeira coisa, quais são a vantagem, né? A presença do vigor híbrido, né? A complementariedade entre as linhagens, ou entre as raças, ou entre as espécies que estão sendo utilizadas ali, né? A consistência no desempenho, né? Ou seja, você consegue manter um desempenho constante, né? Permite você fazer tanto reposição de machos quanto de fêmea, se for o caso, né? É simples, não é uma coisa complexa, né? E permite a acurácia na predição do valor genético, né? Que é aquela questãozinha que a gente já falou anteriormente lá no caso da seleção. Então, meus queridos, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês e no mais a gente tira as dúvidas na próxima aula.